Antes, eu quero iniciar com uma oração, tá? Nós vamos orar em Romanos 12, versículo 2, tá? O que nós vamos orar hoje? Para que o Senhor renove a nossa mente, renove a nossa mentalidade, renove nosso conhecimento e nosso entendimento. Romanos 12, 2 diz, em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões do mundo, deste mundo, né? Do Aloham Hazem, está em hebraico. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saiba que o que Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. É sobre esta palavra que nós estamos aqui caminhando sobre essa aula, e nós vamos falar sobre a vontade de Adonai, de Hashem, o que o Senhor quer para nós, tá? Então nós vamos orar para iniciar. Querido Deus, nós te adoramos e santificamos, tu és santo, tu és o Deus de toda a terra, e nós estamos aqui diante da tua presença buscando o teu conhecimento. Assim, Pai, como o Senhor tem se revelado a muitos, revela-se a nós, revela o conhecimento que é profundo, que é alto e que muitas vezes a nossa mente caída não consegue alcançar, mas que a nossa mente seja renovada para receber a revelação que essa aula tem para entregar. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro que esse momento será para a tua glória. Glorifica o teu nome, em nome de Yeshua. Amém, amém. Nós vamos começar aqui falando, hoje eu não vou ficar esperando muito o pessoal entrar. Por quê? Porque tem muito assunto para a gente conversar. Não dá para ver os rostinhos, né? No Meet, normalmente eu vejo aqui os rostinhos de quem está, mas pode ir comentando aí dentro do chat, pode ir fazendo perguntas, tá bom? Então, nós vamos falar sobre como viver o calendário de Deus, tá? Primeiro, o que a gente precisa entender? Que nós vivemos hoje no modelo cultural, né, romano. O que isso quer dizer? Que o calendário que nós seguimos, nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, não é o calendário que Deus estipulou para nós, tá? Então, assim, nós vamos conversar. Por quê? Porque eu quero introduzir aqui que nós vamos falar sobre o Egito, que é em hebraico Mitzarim, que significa lugar de estreiteza, confinamento. Representa espiritualmente um sistema de escravidão, de opressão, né? E muitas vezes do paganismo, onde a nossa alma ela fica aprisionada. Então, quando a gente olha para o calendário gregoriano, o que nós estamos olhando? Pessoas aprisionadas, quando elas correm nesse relógio, quando elas a gente vê, começa o ano, depois passa algum tempo, aí daqui a pouco espera o carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval. E aí as pessoas ali angustiadas na alma, vivendo essa opressão. Qual que é o convite aqui dessa aula? A gente precisa sair primeiro de um Egito. E aí você pensa, nossa, mas a gente não está mais naquele sistema, né, do Egito. Nós não estamos fisicamente. Por quê? Num determinado tempo, antigamente se escravizava o quê? O corpo do homem. Né? Não era lá no Egito quando Moshe, que é Moisés, foi lá e fez esse resgate, foi lá enviado por Adonai e libertou o povo. Aquela prisão, aquele cativeiro, ele era físico. E aí lá na Babilônia também ele era um cativeiro físico. O que eles descobriram? Principalmente, né, a filosofia grega. Como que eles poderiam escravizar as pessoas? Pela mentalidade delas. Então, elas davam um pouco de poder, né? Fingia ele que ela tinha um pouco de poder e começou esse sistema que nós vemos de funcionamento, que é um sistema egito, só que muita gente não se dá conta que está dentro dele. Muitas pessoas não se dão conta que está dentro desse sistema e que ainda está no estreito. Então, se você sente aí no estreitamento, se você acorda com pressa, se você acorda com medo, se você acorda atrasado, se você olha para a sua vida e você sempre pensa que você está atrasado, se você sente essa opressão, você está vivendo dentro desse calendário gregoriano, que ele determina tempos, né? Então, assim,
nasceu, tal idade você tem que ter isso, tal idade você tem que ter conquistado aquilo, você tem que estar casado. Por quê? Porque esse cronograma, e ele começa a falar, você não tem tempo. Por quê? Porque você já tem tantos anos, você não conquistou isso, você não conquistou aquilo. E aí, te coloca no senso de urgência, no senso de eu preciso para ontem, e agora, né? E aí você começa a entrar nesse lugar de opressão, fica oprimido mesmo, fica depressivo, né? Então a gente vê todos esses viés que acontecem, todas essas dores da alma acontecendo, por quê? Porque espiritualmente vem desse lugar, tá? Então, o que Hashem deseja? Quando eu falar aqui o nome de Deus, eu vou sempre utilizar Hashem ou Adonai, são os dois nomes de Deus, porque o nome de Deus ele é muito santo, né? E ele não é só um Deus, ele é o nosso Deus, né? Só existe um. Então nós devemos ter essa honra, esse respeito ao pronunciá-lo. Por quê? Porque o nome dele também pode nos consumir, tá? Então ele tira ali Israel fisicamente do Egito e aí o que ele começa a fazer? Querer tirar o Egito de dentro deles. Então, eles começam a iniciar um novo tempo. É daqui que a gente vai começar a falar. Mas antes, eu preparei toda uma introdução para que você entenda da onde vem tudo isso, da onde que vem esse pensamento, né? Essa mentalidade grega, onde nós atuamos. Eu falei lá no grupo, quem está no Mulheres Lúcidas, eu espero que você está assistindo, que você esteja lá, né? Sobre mentalidade hebraica, mentalidade bárbara e mentalidade grega. A mentalidade bárbara, o que ela vai fazer? Ela vai oprimir no sentido mais brusco, né? Guerras, a gente vê os bombardeios, né? De fato, a prisão, como acontecia no Egito antes. E aí, o que o Senhor começa a fazer? O Eterno começa a nos chamar o Egito, os hebreus, para sair do Egito. E eles saem. Então, eles fazem a primeira travessia, que é física. E depois começa um processo de desconstruir o Egito dentro deles. E aí que entra o calendário que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que talvez vocês já ouviram falar, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão enviando aí. E aí a gente vai conversando. Então, aqui a gente vai começar com um entendimento lá atrás, bem no início, em Gênesis, primeiro, porque eu quero que você entenda da onde vem, da onde eu tirei tudo isso, né? Nós temos aí ali a história da Torre de Babel, ali no início, né? Quando Nimrod começou a querer ser tão Deus quanto o Eterno. Então, ele começou a querer ali conversar com Abraão, né? Com Abraão, para querer entender sobre a sabedoria do mundo. Então, ele se achava ele muito poderoso e dali começou a rebelião. Por quê? Começou a rebelião dentro de nós. Então, a gente vai sair um pouquinho de Moshe, da época do Egito, e entender onde começa essa rebelião dentro de nós. Por quê? Nimrod, ele foi um caçador. Só que ele não era só um caçador, ele era um homem poderoso e ele era o bisneto de Noé, neto de Cã, e ele é o primeiro homem que ele criou como se fosse um reino. Aí você imagina, onde que eu estou querendo chegar, né? Qual foi o reino que ele criou? A Babilônia. Então, o primeiro reinado ali que começou essa rebelião começou com Nimrod. Nimrod começou um processo de rebelião contra o Eterno. Por quê? Porque ele queria entender o conhecimento de quem era Deus. Então, ali ele falou, olha, se a gente construir uma torre que chega no céu. E aí foi quando começou a várias línguas, né? Ali o Senhor ele entregou muitas línguas para as pessoas que estavam ali com o intuito de confundi-las, de mostrar, olha, quem são vocês? E dali parte, né, os povos, né, as diferenças de linguagem que nós conhecemos hoje. Isso aí eu sei que você já sabia. Só o que nasce com isso também? Nasce também o enfeitiçamento desses homens. Porque Nimrod, ele era conhecido como um caçador de almas. Ou seja, ele manipulava pessoas. Então, alguém que ele usava o seu poder para seduzir e dominar as massas, afastando o que? Das práticas do Eterno. Afastando as práticas que nós
que foi estipulado pelo Eterno. Primeiro, pela rebelião. Daqui já começou a dar ruim. Dali começou a nascer vários povos, várias línguas, e nós estamos ainda atuante, muitas vezes, dentro dessa influência, né? Sendo manipulada pelas massas. Então, o que eu quero entregar para vocês aqui é que vocês comecem a estudar. Sabe assim, André, que você está falando para mim é muito novo, eu nunca ouvi isso, de onde você tirou isso? Eu tirei. Tem essa história, você pode pesquisar ali em Gênesis 11:4, tá? Mas eu quero que você também pesquise além, porque às vezes na Bíblia ali só vai estar aquele versículo. Então, estudos rabínicos da época, tem muita coisa que vai te trazer conhecimento, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui mastigadinho para vocês entender o que a gente está conversando. Então, o que ele queria? O que Nimrod queria? Unificar a humanidade, mas sobre o seu governo, e não de Deus. Ele queria construir um império que tocasse os céus, né? Então, hoje, o que nós vemos, né? Pessoas querendo construir o seu império, e tá tudo bem a pessoa querer construir, mas a questão é que influência que ela está sendo regida. Qual que é a influência, né? Será que ela está sobre o governo de Deus? Ou será que ela está sobre o governo de Nimrod, da Babilônia? Porque quando a gente fala de Egito, Babilônia. Começou com a Babilônia, então depois veio vários formatos, né? Egito, e assim nós fomos o quê? Aprisionados, primeiro no corpo, depois na alma. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Isso aconteceu para que a humanidade ela pudesse entender que o Eterno é um. Ele é o dono de todo o conhecimento, mas muitas vezes se levanta esse espírito de rebeldia e lembra que eu te falei da mentalidade grega? Que ela percebeu? Que ela podia manipular as pessoas através do conhecimento. Então nasceu-se aí muitas filosofias gregas, muitos pensamentos, muitas investidas nas pessoas. E ela começou uma massa, né? Vem uma massa e começa a se movimentar e começa a investir nas pessoas. E hoje nós estamos dentro desse pensamento, tá? Desse pensamento aí, que é um pensamento grego. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai desconstruir, tá? O nome Babel foi chamado porque ele confundiu o Senhor a língua de toda a terra, tá? Os sábios ensinam que Babilônia representa a mistura entre o sagrado e o profano. Nimrod, ele criou o protótipo dos sistemas políticos da época, religiosos e espirituais que se opõem ao reino. Ele foi precursor da idolatria organizada, levando as pessoas a cultuar astros e a natureza. Então, aqui que começa a nascer tudo isso que a gente vê agora. Por quê? Porque foi criado um protótipo. Através dessa ideia de Nimrod, ele trouxe todo um olhar para aquilo para elementos que o Senhor já tinha criado, para que nós possamos, e vocês vão entender, para que nós possamos utilizar, porque tudo foi criado para nós. As estrelas, a lua, o sol, a natureza, ela foi criada ao nosso favor. Mas o Senhor, ele sempre cria duas coisas. Então, ele cria a luz e as trevas. Ele criou o homem e a mulher. Ele sempre cria tudo em pares. Então, por que o Senhor permite? Para que nós possamos exercer o nosso conhecimento, exercer o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas. Então, o que vocês estão sendo convidados aqui? Eu vou exercer o meu direito de escolha. E aí eu estou trazendo conhecimento, porque daqui você vai ter o entendimento do que escolher, tá? O Zohar, que é um livro místico do judaísmo, ele afirma que Nimrod encarnava o espírito de rebelião. E aí você leva para esse lugar mesmo espiritual. O seu nome vem da raiz na palavra Marad, que significa rebelar-se. O Zohar liga Nimrod a um tipo de anti-messias primitivo, que tenta o governo do mundo à parte da ordem espiritual. Isso é o que nós vemos hoje. Vemos isso muito por parte de algumas igrejas, onde eles querem determinar, né, o que vai acontecer, e aí entra onde nós estamos hoje, que é o quê? Sobre a influência desse calendário gregoriano. Existe um homem que se acha Deus, né? E aí ele acha que ele pode decidir sobre os tempos, ele pode mudar esses sistemas. Então, o que diferencia todos esses homens que nós vamos conversar sobre os calendários de Nimrod?
Nenhum, tá? Então, a diferença é que nós estamos lendo ali na Bíblia, mas se você for estudar a história da igreja em si, né? A igreja depois de Yeshua, Jesus, você vai entender como que homens ainda têm utilizado desse conhecimento ainda para que manipule a massa. Então, o que a gente está fazendo aqui? Desconstruindo tudo isso, tá? Então, a gente vai falar dos calendários que roubam a Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. A gente vai falar dos calendários que roubam, aliás, que são, né, foram criados. Por quê? O calendário hebraico, ele é criado, ele é utilizado através do movimento da Lua com o Sol, tá? Então, ele faz esse movimento. E aí, é um assunto para uma outra aula, né? Os demais calendários, eles foram criados dentro de portais espirituais. E esses portais, que eu não vou adentrar aqui hoje, eles são portais para que o mundo espiritual, segundo o céu, eles utilizem desses portais, que é o equinócio e o solstício. Nós não vamos falar dele hoje, mas já em breve conto algo para vocês. Esses calendários, eles se movimentam, esses 8 calendários, são mais de 40 hoje regendo, né, entre todas essas tradições que nós vemos aí, mas eles se movimentam dentro desses tempos. O que é o solstício, né, e o equinócio? Só para que você entenda, são dias mais longos do ano, quando o astro Sol, ele passa mais tempo regendo, né? E existe toda uma movimentação da Terra e todo um período, muitas vezes, de sacrifícios dentro desses portais. E muitas das festas que eram as festas cristãs, né, consideradas cristãs, elas caem elas caem exatamente nesse momento do calendário. Não é no assunto dessa aula, tá? Mas nós vamos conversar numa próxima. Então, quais são os principais? Eu trouxe alguns aqui, porque 40 a gente ia ficar aqui várias horas, né? O gregoriano, criado pelo Papa Gregório, que é o que nos rege agora. Papa Gregório XIII, 1582, substitui festas bíblicas por festas católicas como Natal e Páscoa. E aqui não é um julgamento, tá? Isso aqui é um conhecimento. Natal, ok, você comemora com a sua família, mas ela não é uma festa espiritual. Natal não tem nada acontecendo. E a Páscoa, que nós conhecemos dentro desse calendário gregoriano, também não tem nada acontecendo, a não ser o equinócio, tá? Calendário juliano, que já regiu, né? Criado por Júlio César em 45 a.C., os meses nomeados com base em deuses e imperadores. Os astrológicos, baseados em signos zodíacos e horóscopos, desvia do governo de Hashem. Vou fazer um parênteses aqui, tá? No olhar judaico existe astronomia, porque, como eu falei, o Senhor criou os astros para nos guiar, mas não para que utilizemos ele como símbolos de adivinhação, né, para seguir. Quando Deus ele expulsou os demônios, eles se apoderaram dos astros, né? Esse é um assunto para uma outra aula. Mas, para que você entenda, imagina pessoas que seguem esse tipo de calendário, regido por quem eles estão sendo, tá? O calendário chinês, ligado ao zodíaco animal e crenças espirituais kármicas. Islâmico, base lunar desconectado da Torá. Torá é os 5 livros da Bíblia, tá? 5 livros da Bíblia. Quando você me vê falando assim, são esses 5 livros e das festas bíblicas. Todo calendário para Deus, todo calendário é para um Deus que é adorado. Então, você imagina, qual é o calendário que eu sigo? Porque tem um Deus sendo adorado dentro desse calendário. E aí você fala, nossa, André, eu não sabia. Tá ok, você estava ignorante até aqui. A partir daqui você não é mais ignorante. Você sabe que hoje existe um Deus sendo adorado. E André, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Eu vou ensinar tudo isso, tá? Como é que eu vou lidar com isso agora que eu sei? Agora você vai aprender a entrar dentro do calendário de Deus, viver o calendário de Deus, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para nós, para que o Eterno tem para nós. Certo? Então, nós vamos falar do Moedim, que são os tempos, né? Que são os tempos espirituais, as festas espirituais. Dúvida até aqui?
Vocês estão muito bonitinhas, muito bonitinhas. Eu quero que vocês pensem que dentro desse calendário que eu vou trazer aqui, desse calendário de Deus, cada calendário, cada festa, cada tempo, existe um portal espiritual. E esses calendários que eu falei aqui agora, que são mais de 40, eles também têm um portal. E aí entra aqui um estudo que Jesus fala, que Yeshua fala, Lucas, deixa eu abrir Lucas 25, não anotei aqui, 25, 21. Não, é 21, 25. Aparecerão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e atordoadas por causa do som e das ondas do mar. As pessoas desmaiarão de medo pela expectativa do que acontecerá com o mundo, porque os poderes no céu serão abalados. E aqui, claro que está falando do retorno de Yeshua, quando ele voltar, mas quando Yeshua, ele veio e ele cumpriu, ele adentrou esse mundo em forma física, ele foi o único ser espiritual que se materializou em carne aqui. E aí, o que está acontecendo nesse mundo espiritual que nos conduz a adorá-lo sem que a gente perceba? Eles não podem adentrar aqui, a não ser com a nossa consentimento. Só que muitas vezes a gente não sabe que está dando consentimento para que eles adentrem. Então, depois que Noé, que veio o dilúvio, que aconteceu o dilúvio, fechou os portais espirituais. Antes existiam portais onde esses anjos caídos adentravam a terra e tinham relações sexuais com as mulheres. E ali nasceram os nefilins. Depois disso, eles precisavam de um corpo, de corpos. Então, eles criaram muitos meios para entrar. E cada vez mais nós vemos calendários, algumas terapias integrativas que permitem que esses espíritos adentrem. Por quê? O que ele mais quer? Ele quer o código secreto do nosso DNA. Porque quando o Senhor, quando o Eterno nos criou, ele colocou um código. E aquele código é secreto. Só que quando eu dou o meu corpo, seja consciente ou inconsciente, ele vai entrando para tentar encontrar esses códigos de DNA. E aí, só quem tem esse acesso é Yeshua. Ele teve o acesso aqui de se materializar em corpo, né? Então, o que esse sistema fala? O que esse sistema aqui do calendário gregoriano? Me vende seu tempo troca o seu tempo. Por quê? Porque você não entende que tempo, para eles sabem exatamente o que é um tempo. Então, por um espaço, olha, para você conquistar muito dinheiro, você trabalha 12, 14, 15 horas. Você abre mão da sua família só para você conquistar uma casa melhor, para que você possa, né, ter um espaço aqui na Terra. E aí você vende o seu tempo, que é o mais importante. Então, qual que é o intuito? Você parar de vender o seu tempo. A minha intenção é que despertar você para você falar: eu não posso mais vender o meu tempo. O meu tempo precisa ser para adorar o Eterno. Precisa para ser dele. Por quê? Nós vamos falar de tempos mais para frente, sobre os tempos, os tempos que o Senhor tem. E ele sabia que quando Yeshua ele viria, ele entraria e adentraria esse tempo que eles querem. Então, o tempo ele é muito importante, exatamente por isso que nós estamos falando do calendário de Deus. Por quê? Porque nós precisamos escolher adentrar esse tempo. Que tempo, Andréa? Os portais. Quando uma festa acontece, quando um Shabá acontece, nós vamos conversar disso, abre-se um portal de tempo e ali nós vivemos remissão de tempo. Nós muitas vezes vivemos coisas não vivemos coisas na nossa vida, por quê? Porque o nosso tempo, que é aqui, está sendo roubado. Nós, né, quando a gente vê, já passou 30, 40, 50 anos, nós não vivemos. Só que quando a gente para esse calendário e fala, não, eu vou adentrar um tempo, e nesse tempo, é um tempo que eu vou dedicar, porque o tempo, ele é muito precioso. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Dúvidas? Falem comigo, gente, pelo amor de Deus. Quem tá aí manda dúvida. Tem muita coisa para falar.
Mas não vai dar para falar tudo hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre o calendário. Então, que calendário é esse? Quando o Eterno enviou, né, ali os hebreus a sair do Egito, primeiro lembra que eu falei, o Egito, eles estavam fisicamente. E aí eles precisavam atravessar, fizeram a travessia do Mar Vermelho, uma travessia física e, claro, espiritual. Mas quando eles entraram, o Senhor precisava que eles dessem o que para ele? O tempo. Por quê? Porque lá eles eram escravizados, eles não tinham vida, não tinham qualidade. O que eles faziam? Vendia o tempo. E qual que é a primeira? A gente vai aqui para Levíticos 23. Por quê? Levítico 23 é a espinha dorsal de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Levítico 23, 3, tá? Ai, minha Bíblia é tão fininha, difícil de passar. Trabalhem durante 6 dias. Essa foi a ordem, né? Quarto, Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel os tempos designados por Adonai que vocês devem anunciar como convocação sagrada. Isso é muito importante. São os meus tempos designados. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um shabat de descanso absoluto. Uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho. É um shabat para Adonai, mesmo em seus lares. O que o Senhor estava pedindo? Me dá o seu tempo. Por quê? Porque nesse momento, isso dentro do shabat, existem camadas de portais para se adentrar, de elevação espiritual, onde nós elevamos a nossa consciência a Deus, e tudo que você precisa fazer é o quê? Descansar. E aí você vai falar, André, mas eu trabalho, mas eu isso, mas eu aquilo. Primeiro, o que você precisa entender é que ninguém está obrigando você a não trabalhar. Nós estamos convidando você a pelo menos deixar isso cair na sua alma. Falou, olha, eu acho que eu preciso mesmo. E aí a gente vai, né, ver lá na frente que os homens que se acham tão mais importantes do que o Senhor, do que a palavra, destituíram o Shabat. Destituíram o quê? O dia do Senhor. Aqui o Shabat, ele se repete mais de 36 vezes dentro da Bíblia. E não existe um momento sequer que se fale do domingo. Não, mas o dia do Senhor é domingo. Não, o dia do Senhor é no sábado. Porque às 18 horas, que é quando começa o dia, abre-se um portal de elevação da nossa consciência. E quando nós estamos vendendo o nosso tempo, você tem consciência? Você está tendo consciência do que está acontecendo naquele Shabat? Do que o Senhor está te entregando? Será que Ele está te entregando porque você está dormindo? Você está ocupada correndo no calendário gregoriano aqui? Não, porque eu tenho que trabalhar, porque sábado é o dia que mais trabalha. Então, André, mas olha, eu não consigo. É você se expor à palavra do Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo guardar o Shabat ainda fisicamente, mas dentro da minha alma, nós vamos conversar sobre isso já. Dentro da minha alma, eu quero guardar, eu quero viver o teu Shabat. Essa é a festa que acontece toda semana. E sim, Deus é um Deus festeiro, ele gosta de festa, ele gosta de mesa, ele gosta. E tem toda a simbologia que nós vamos trazer depois, mas qual que é o descanso? Primeiro, descanso físico, porque olha, eu só consigo parar fisicamente, mas aqui a minha alma tá pensando nas contas que tem para pagar, no que eu deixei de fazer, meu Deus, como que eu vou ficar assim? Eu senti uma angústia enorme nos meus primeiros Shabás, vai fazer quase 3 anos que eu guardo Shabá. Eu senti uma angústia terrível, eu falei, meu Deus, como assim? Eu queria... E hoje eu trabalho no meu WhatsApp, no meu Instagram, e não é um trabalho mais, porque não é meu mais, é dele. Tá tudo bem. Só que primeiro, o que o Senhor está querendo desconstruir em nós? O Egito. Lembra que a gente falou? O estreito, nos tirar desse lugar. Assim como o povo de Israel estava lá, os hebreus estavam lá no deserto e eles estavam o quê? Com o Egito, desejando voltar para o Egito. Por que eles falavam todo momento e reclamavam? Porque eles queriam o Egito. E quantas vezes você vai se ver dentro do Shabá desejando a Babilônia, o Egito? Lá fora, falando, nossa, eu queria estar lá, queria estar trabalhando, queria isso. Então, é uma desconstrução, tá? A segunda festa, o segundo é um dos muito importantes, todos são importantes, né?
Pessach, que é Páscoa. A Páscoa do Senhor é... Cadê? E estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que deve anunciar nos tempos designados. No primeiro mês, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessach para o Senhor. Então, aqui é Pessa. Pessa, André, cai no calendário gregoriano? Não. Por quê? Porque a Páscoa do calendário gregoriano cai no equinócio. E a Páscoa do Senhor, ela cai, às vezes depende da rotação da Terra, da Lua. Ela cai um pouco mais para frente. Esse ano, se eu não me engano, caiu 1,5 semanas depois. Então, percebe como todo esse calendário, ele está querendo te roubar de viver tudo isso? André, como é que eu vou saber que dia que é Páscoa? Como é que eu vou saber se só existe esse calendário gregoriano? Calma que nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá e vou explicar para vocês. Outro que é muito importante, tá? Eu vou falar aqui das principais festas. Tem outras? Tem. Por quê? Porque quando você decide adentrar essas festas, quando você começa a se expor, quando você começa a falar, não, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso adentrar esses portais, a sua consciência, ela vai se elevando, e aí você começa a receber revelação de quem Deus é, você fala, meu Deus, é isso. Meu Deus! E aí você começa a sair da influência desse calendário caído, tá? Então a gente vai... Tem outros aqui, mas eu não vou falar. Vai ficar gravada, amiga. Eu vou deixar disponível, tá? Até amanhã, tá bom? Vai ficar gravado. Essa aula vai fazer parte de que eu vou explicar para vocês, tá? Qual que é a outra festa? Shavuot, que é Pentecostes, que acontece 49 dias depois da Páscoa. Então, quando Yeshua veio, o que aconteceu? Vamos falar aqui primeiro nós temos duas Páscoas, né? A Páscoa onde os hebreus saem do Egito, então aquela é a primeira Páscoa, dali começa, e aqui Adonai diz que no primeiro mês, no 14º dia do mês. Aqui ele está falando sobre o mês de Nissan, que começou a ser considerado o primeiro mês do ano, é o cabeça dos meses. Aqui não começa o ano letivo, tá? Nós estamos no ano 5785. Aqui não começa o ano letivo, começa em setembro, entre setembro e outubro, e eu vou explicar o porquê depois. Por quê? Porque, na verdade, quando os hebreus saíram do Egito, foi considerado ali um ano novo. Vamos comemorar. Esse vai ser o primeiro mês, o cabeça dos meses, tá? E daqui começou um ano, e aquele primeiro ano, né? Esse primeiro mês desse ano, então nós temos praticamente dois anos novos dentro do calendário hebraico. Deus é festeiro, gente. Deus é festeiro. E ali, depois de 49 dias, o que eles viveram? Shavuot. Pentecostes, Levíticos 23, 15. Desde o dia seguinte ao dia do descanso, que é o Shabat, isto é, desde o dia em que se levaram os feixes para ser movido, conte 7 semanas completas, que dá 49 dias, até o dia seguinte, a 7ª semana. Contem 50 dias e então apresente uma nova oferta de grãos a Adonai. Aqui Deus está falando, né, das ofertas, como que deveriam ser. Por quê? Porque naquele tempo, os sacrifícios no templo era real, né? Precisava fazer os sacrifícios, era uma forma de adoração. Quando Yeshua voltou, o que aconteceu? Ele foi o cordeiro. Ele foi o que se deu como oferta agradável. E aí lá, né, quando ele veio na Páscoa, foi crucificado, ele se tornou esse Cordeiro Santo que foi crucificado. E depois de 49 dias, nós lemos em Atos o que aconteceu? Pessa. Aliás, Shavuot. Pentecostes. Né? Em Atos 2, nós temos o quê? Ali nós temos algumas confusões de traduções, nós vamos falar depois mais para frente sobre aquela Pentecostes Pentecostes 12, mas o que está contando aqui? Que Pentecostes é uma festa de semeadura. Ali, todos que estavam ali em Atos 2, eles foram o quê? Semeados. Em Pecha,
eu passo, eu atravesso nas minhas questões da alma, eu atravesso em algumas questões espirituais. Pensa que é passagem, eu atravesso, eu passo para outro lado, né? Foi assim como Yeshua veio, ele nos atravessou para outro lado, porque sem ele ser essa oferta para nós, esse sacrifício, nós não conseguiríamos passar para outro lado. Que lado? O acesso vertical ao Pai. Nós não teríamos esse acesso. E aí, porque ele veio, ele se tornou, nós atravessamos para o outro lado. E aí vem Shavuot, que é o tempo que as festas da semeadura. É onde nós começamos a semeadura. Recebemos, imagina você, Atos 2 lá, o pessoal que estava lá começou uma festa de semeadura. E aí nós vamos falar sobre isso também, tá? Como viver essas festas, mesmo para você que não vai para a igreja, mesmo para você que a sua igreja não vive essas festas, nós já vamos chegar lá. Então, aqui nós vamos entender que se eu sei que é o tempo de ser semeada, eu quero ser semeada. Por quê? Existe a parábola do semeador. Um semeador saiu, certo semeador saiu a semear. E é o que acontece em nós. Essas sementes caem em terra boa, em terra que tem pedras, em terra que cai na beira da estrada. E quais são as sementes que vão, de fato, cair na terra boa em nós? E muitas vezes não cai, não consegue cair. Aí a gente passa um tempo ali, ó, e a gente fala, meu, por que não acontece nada? Porque você não consegue entender tempo de plantar, tempo de semear, tempo de colher. Então, aqui em Pentecostes, em Shavuot, o que está acontecendo? Eu estou sendo semeada. E você tem que ter lucidez suficiente para você saber o que você está sendo semeada em Pentecostes. O que aconteceu? Guarda essa semente e fala, não, ninguém vai roubar. Eu vou ficar aqui, vou ficar gerando. E aí, muitas vezes, a gente leva para um lugar muito material ainda. Mas, primeiro, o Senhor precisa tratar-nos, né? Entregar coisas em nós, para que depois se manifeste fora. Então, não sei o que o Senhor está conversando com você, mas pega o seu assunto, que Ele está conversando com você. Uma outra festa muito importante que acontece, que é em Yom Kippur, que é o tempo da expiação, tá? Quando que acontece em Yom Kippur? Ela fica no mês de... Esqueci o nome do mês. Esqueci, não anotei aqui. Esse mês contém mais 2 meses depois da festa de Shavuot, mais ou menos 2 meses e meio, começa um tempo que é arrependimento, é um dia de fazer jejum para você viver uma expiação não só pelos seus pecados, mas pelos pecados da sua família, dos seus ancestrais. Então é o momento que nós vamos viver intencional e falar, Senhor, eu vou adentrar em Yom Kippur, ao dia do arrependimento, ao dia da humilhação, ao dia onde eu vou me expor à tua presença e o Senhor vai conversar comigo e ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me arrepender. E ele vem com a luz dele, assim, a gente fica envergonhada. Por quê? Porque a luz dele começa nesse dia, se você tiver intenção. Para quê? Para que você atravesse. Para que você comece a viver coisas espirituais. Aqui, ó, e ainda em Levíticos 23, 26, Adonai disse a Moshe, o 10º dia desse 7º mês, se eu não me engano, o 7º mês é Kislei, é o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realize nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Né? Então, aqui o Senhor, ele fala sobre o que você precisa fazer. Será que você está se arrependendo o suficiente? Será que você está tendo consciência daquilo que você precisa se arrepender? Para que o Senhor te trate, para que o Senhor te atravesse. Talvez você está vivendo coisas na sua vida, ciclo repetido. Por que está repetindo? Porque você não tem consciência ainda do que você precisa se arrepender. Então, ó, nós estamos caminhando, nós passamos de Pentecostes e vocês estão sendo semeadas ainda. E aí, qual tempo nós estamos seguindo para esse, em Yom Kippur, onde nós viveremos esse tempo da expiação, tá? Me fala se eu estou indo rápido demais, se vocês estão entendendo. Fala aqui que eu começo, gente, vou embora. Tem muito assunto que não dá para trazer, mas vou tentar trazer todos. Dúvidas?
Shalom, Lilian, tudo bem? Então, nós vamos seguindo aqui, tá? Já que não tem dúvidas. Estava procurando outro texto aqui, mas não deixei marcado. Então, nós vamos agora para a última festa que eu separei aqui, que é Sukkot, tabernáculos. Lembra que eu falei para vocês que a festa do Natal, por mais que você comemore com a sua família, isso não é um julgamento, ela não é uma festa espiritual. Por quê? Porque Jesus não nasceu em dezembro. Jesus, ele nasceu nesse tempo. Tabernáculos. Existe uma tradução que eu não vou lembrar qual é, que diz: e Jesus tabernaculou conosco, ou seja, ele se materializou. E o que quer dizer essa festa, Sukkot, tabernáculos? Quer dizer materialização. Então, esse é o momento onde nós vamos viver a materialização daquilo que a gente está plantando. O que você está plantando? Se você perceber na sua vida, entre setembro e outubro, você vive alguma coisa que é muito importante. Puxa aí na sua cabeça todas as vezes que você viveu alguma coisa muito marcante. Você viveu entre setembro e outubro, que é tabernáculos, que é materialização. E aqui em Levíticos diz: Adonai disse a Moisés, tá? O 10º dia desse mês é o mês... 33. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 15º desse 7º mês é a festa de Sukkot, com a duração de 7 dias para Adonai. No primeiro dia, tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. No 8º dia, façam uma convocação sagrada e levem a Adonai uma oferta pelo fogo. Este é um dia de assembleia pública. Não realizem o tipo de trabalho. Claro que nós sabemos que isso corresponde às festas de antigamente, então não realizar trabalho. A gente hoje não tem condições de ficar 7 dias sem trabalhar, né? Então, assim, mudaram-se algumas formas, mas não quer dizer que esse portal de 7 dias não está aberto. E aí é o tempo da gente aprender a materializar. É o tempo da gente aprender também a ser semeado, porque ainda é tempo, ainda nós estamos entrando no outono ali dentro de tabernáculos, tá? E aqui eu vou trazer João 7. Não anotei o versículo de referência, muito bem. Cadê? Depois disso, Yeshua viajou por toda a Galileia, evitando intencionalmente a região de Judá, porque os habitantes dali queriam matá-lo. Mas a festa de Sukkot em Judá estava próxima, e por isso os irmãos de Yeshua lhe disseram: saia daqui e vá para Judá, para que os Talmidim, os discípulos, possam ver os milagres que você faz, pois ninguém que deseje se tornar conhecido age em secreto. Se você faz estas coisas, mostre-se ao mundo. Falaram os seus irmãos. Eu não vou ler tudo, mas o que eu quero trazer para vocês é que Yeshua, ele viveu todas as festas. Existem aqui muitas leituras, e se você puder pegar a Bíblia mais próxima ao hebraico, a menos que foi traduzida, porque a gente tem uma dificuldade, fala assim, nossa, mas eu não entendo nada da Bíblia. Por quê? Porque o seu chakra está fechado. Você, inconsciente ou consciente, deixou que, né, os seus chakras fossem invadir a sua alma, pelos seus chakras fossem invadido e fechado o seu entendimento. Ora ao Senhor, fala, Senhor, me dá entendimento, abre a minha mente, abre os meus olhos, efatá. E aí, pegue uma Bíblia que é mais próxima ao hebraico possível para que você possa ver que Yeshua cumpriu todas as festas. Ele viveu o Shabá, em todas as festas tem Yeshua participando. E aí, por que num determinado tempo a gente para de ver essas festas? Gente, não é julgamento, tá? Começa a viver congresso disso, congresso daquilo, mas essas festas têm pouco poder. O que tem poder é eu ser intencional no ciclo de festa. Então, eu começo lá em Pessa, começo o Shabá. O Shabá é toda semana. Começo o Shabá e vou Pessa, vou para Shavuot, vou para Yom Kippur, vou para Sukkot. Nós temos outras festas que eu falei para vocês que eu não vou trazer aqui. Por quê? Porque vocês precisam pelo menos integrar essas festas em você. Falar, agora tá legal. E aí depois vocês vão aprender sobre outras festas que também fazem parte, mas que o Senhor deixou estabelecida essas, tá? Pessa, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot. Por quê? E Shabat. Essas são as mais importantes, digamos assim, tá? Mas nós temos mais. Se tiver dúvida, vocês enviam.
tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Como viver as festas, como viver o calendário, né? Eu quero deixar aqui, por quê? Muitas pessoas vão trazer aqui um entendimento de que Paulo, né? Paulo, ele aboliu, né, o Shabat. Tem um versículo que diz assim: portanto, ninguém vos julgue por comida, bebidas, dias de festa, lua nova ou Shabat, pois essas coisas são sombras do que há de vir. O corpo é de Machia. Só que Paulo, ele não estava falando do Shabat. Então é para isso que você precisa ler o contexto do inteiro. Por quê? Existem 2 dias na semana, que é segunda e quinta, que são dias espirituais muito difíceis. Então, a segunda e a quinta-feira são dias onde alguns jejuam, né? Jejuam, e outros não. Então, na época, eles ficavam se diminuindo, se competindo. Olha, na verdade, o que Paulo estava falando? Olha, tudo isso são sombras do que há de vir, do reino, né? Então, assim, você não pode ficar julgando o outro. Se você é melhor que o outro, então aqui entendam, irmãos, não é julgamento. Isso aqui é um conhecimento, tá? Então, Paulo vivia a festa, ele vivia o Shabat. Então, o que acontecia é que então a gente precisa entender que a Bíblia ela tem 4 maneiras de ser lidas, que eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, mas Paulo estava falando aqui de um tempo onde um ficava julgando o outro. Então, você precisa pegar o texto e entender de modo literário para que ele estava falando, quem era esse povo que ele estava falando, como é que isso aplica, como que eu tenho que traduzir isso para mim. E é o que acontece, lembra dos Nimrods que hoje existe? Pegam uma verdade e transformam como se fosse uma meia-verdade e transformam-se como se fosse a verdade. Fala, olha, o o dia do Senhor é domingo. O dia do Senhor é domingo. E não é. O que está acontecendo? Primeiro que domingo, ele é conhecido por ser, né? A gente sabe Sunday, né? Sol. E existe no sol, nos luminares, quando os anjos caíram, um trono, que nós não vamos falar aqui, um trono maligno, que atua quando eu estou lá adorando o Rei Sol, mesmo sem saber, estou lá no domingão. André, tem problema ir na igreja domingo? Não é isso que eu estou falando. O problema é que você precisava ter guardado o sábado, intencionalmente, tá? Então, o que Paulo está falando aqui são sobre jejuns e votos pessoais, não sobre o Shabat, tá? Porque todos os Shabás, Paulo pregava nas sinagogas, ele discutia, ele persuadia os judeus, gregos. Paulo, ele foi um dos discípulos, time jeans, mais assíduos na sinagoga, né? Teve uma vez que ele ficou lá pregando até meia-noite, porque essa é a tradição, ir para a sinagoga e ficar no as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, para estudar a Torá, para se expor à presença de Deus. André, eu não consigo. Tá tudo bem, você vai fazer conforme você consegue, e se aplicando, tá? Então, como você vai viver agora o calendário de Deus? Como que você vai aplicar isso no seu dia a dia? Você não precisa participar de uma igreja, você não precisa participar de uma sinagoga, você precisa primeiro se expor à palavra de Deus e entender que o Senhor tem uma conversa com você toda semana. Todo Shabá, ele tem uma conversa com você. Então, o que você pode fazer no Shabá? Que começa às 18 horas, a nossa vela de acendimento, ela começa normalmente às 5h20, dependendo da semana, nós já acendemos a vela. São 2 velas. O que elas significam? Lembrar e guardar. Então, quando eu acendo, eu falo lembrar dos mandamentos e guardar os mandamentos. Então, ali eu acendo uma vela, eu posso preparar uma mesa, eu posso descansar, orar e celebrar, porque naquele momento o Senhor eu estou dando o meu tempo para Ele. André, eu não consigo fazer porque é uma correria. Gente, vocês vão... Vida espiritual é guerra. E se você não bate, você apanha. Então, se você não foi intencional, se preparar uma semana inteira, quantas vezes eu já chorei no Shabbat porque eu não consegui montar a mesa? E não é sobre mesa, não é sobre isso. É sobre você, pelo menos, sentar lá e falar: Senhor, o meu tempo é seu. O meu tempo é seu, tá? É assim que você vai viver o Shabbat. É aos poucos. É você se expondo, é você separando uma palavra, ensinando seus filhos, sentando no momento de oração.
em Pessa, que é a Páscoa, o que você vai viver? Você pode se preparar fisicamente e espiritualmente para viver esse tempo. Você pode preparar sua alimentação. Não tem nada a ver em comer carne ou não comer carne. Você pode sim não comer carne, tá tudo bem se você quiser fazer esse jejum, mas não é obrigatório. O que nós não devemos comer em Pessa? Jejum ou fermento. Então, nós devemos fazer jejum de fermento. Por quê? O fermento não é um fermento só do fermento do pão, né? Mas também você pode levar para esse lado. Mas é a fermentação que nasce em nós, na nossa alma, onde a gente fala, onde a gente fermenta a briga, onde a gente fermenta a fofoca, onde a gente fica fermentando briga com o marido, com os filhos. Então, tire esse fermento do meio de vocês, onde você fica irada. Então, você pode fazer um jejum, falar, olha, não, nesse tempo de Pessa, eu vou fazer um jejum de fermento, não vou deixar isso fermentar em mim. Aconteceu isso, não, isso, Senhor, me ajuda, não vai fermentar em mim. E aí você vai começando a viver uma libertação emocional. Ser intencional, falar, Senhor, abriu um portal e eu quero viver isso, eu quero tirar esse fermento do meio do meu povo, que é isso que o Senhor dá. Tem aqui em Números 25, que inclusive é a paraxá da semana, que ele fala como eles deviam viver, né? O que eles tinham que sacrificar, como é que teria que ser a farinha, e ele dá todo esse passo a passo para eles, lá em Números 25 e 26, se não me engano. Mas aqui nós não vivemos, mas não existe mais o templo para que nós possamos sacrificar. Mas nós possamos fazer esse sacrifício em nós, essa renúncia, tá? A Atos Shavuot, né? Shavuot, Pentecoste, você pode buscar a revelação do Espírito de Deus. Então, você pode, sim, escrever sobre a festa das colheitas, falar, profetizar palavras. Por quê? Pega Salmos. O Senhor, ele deixou aqui, não sei quantas promessas, gente, não lembro mais, se 613 promessas, não lembro. Nós temos muitas promessas. Pega uma promessa, pega um salmo e começa a ler, começa a profetizar, começa a semear, começa a ser semeada, porque quando você fala, você ouve. E aí você pega salmos e você profetiza, e você pega as promessas, e aí você começa a trabalhar essa revelação. Eu estou sendo semeada através da palavra. E aí os seus portais vão sendo abertos. Por quê? Porque nós temos portais que são fechados. Os nossos chakras. Sim, os chakras foram inventados por Deus, eles são órgãos espirituais. Não vou falar disso hoje, mas o que o mundo fez? Inverte. E coloca o chakra, que é o chakra do reiki, né? Ó, vem aqui, vou alinhar seus chakras. Inverte. E aí ali você começa a dar acesso às pessoas que fazem os chakras, porque por trás tem um ser espiritual ali. Nada nesse mundo é neutro. Ah, porque eu vou lá, porque as pedrinhas. Não, nada é neutro. Nada é neutro. Se você é neutra, você está escolhendo a partir de hoje abrir os seus chakras para que eles adentrem e mude o seu DNA. Agora, se você não quer mais ser neutro, fala, não, aqui não, acabou, parou a palhaçada. E agora eu vou começar a abrir os meus chakras para que o Senhor cele por fora, como ele fez com o betume. Quando Noé entrou, o que ele fez? Selou por fora. E quando os demônios eles entram através desses chakras abertos, o que eles fazem? Selam por dentro. E aí eu não entendo a palavra de Deus, André está falando, mas aqui minha cabeça está rodando, não estou entendendo nada, vou até sair isso aqui. Chakra fechado, tá? Yom Kippur, como você pode ver, jejum, tá? Orar, se arrepender, pedir para que o Senhor traga o que você tem que se arrepender. Escreve, Senhor, o que eu tenho que me arrepender, me ajuda. O Senhor vai te entregar. É um dia mesmo, gente, de lamentação, de espremer mesmo, de você ficar ali e falar. Sabe quando você chora? Oh, meu Deus, como eu sou horrorosa. Esse é um momento de humilhação, tá? Para quê? Para você viver remissão. Dentro desses portais existem remissão. Sucote, você pode. Isso é uma sugestão, tá? Montar uma cabaninha para que você possa celebrar com a habitação de Deus, como se você. Nós somos essa casa hoje, nós somos esse sucote. Mas quando de repente você faz uma cabaninha no seu quarto, ou não também, mas quando você é intencional, fala, Senhor, eu sou a sua habitação. O reino está aqui, ó. Como que eu tenho sido com esse reino? Como é que eu tenho sido uma pessoa que leva o teu nome? Então, o que eu preciso fazer é olhar para isso. A gente já passou de Yom Kippur, lembra que é um antes do outro, acho que é uma semana, 2 semanas antes.
E aí nós vamos viver Sukkot, que é o tempo o quê? De celebrar a materialização daquilo que Deus fez em nós, de estar vivendo coisas, de estar também sendo semeada, porque sim, nós também somos semeados nesse tempo, tá? E aqui eu separei um versículo, João 4:23. Chegou a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Yeshua não veio para anular, mas para cumprir os planos de Deus. Aqui em Mateus 5:17 diz: Não pensei que vim revogar a Torá ou os profetas. Eu vim para cumprir. João 6:38. Eu desci do céu para fazer a vontade do Pai, quem me enviou. Então, como, Andréia, como eu faço a vontade do Pai? Você faz fazendo, vivendo as festas. Você adentra, foi exatamente o que Yeshua fez. Eu sou obrigada a viver essas festas? É um convite. O Senhor hoje aqui está te convidando. Você quer? Você quer adentrar? Se você quer adentrar, o Senhor, ele vai estar te entregando. Se você ficou até aqui ao final, se a sua consciência ela expandiu, o Senhor está querendo te entregar um tempo novo. E esse tempo novo é esse calendário de Deus. É você ir lá, eu vou deixar essa aula salva, tá? Por 24 horas lá no grupo. Depois ela vai para uma plataforma. Por quê? Porque nasceu um calendário onde vocês vão aprender sobre os meses, como aplicar, quais as bênçãos das tribos dentro desses 12 meses de Deus. Então, nós vamos aí de Nissan até Adar, que é o último mês, e quais são as bênçãos, como eu vou viver, porque eu tenho essa mentalidade, como eu vou desconstruir o que é Rosh Hodesh, que é o mês novo, né, que é a comemoração de cada mês, o que eu tenho que fazer espiritualmente falando, o que acontece, quais são as camadas do Shabá. Nós vamos ter tudo isso dentro desse curso. Por que é um curso? Porque é um curso de ensinamento, você está sendo ensinado. E o Senhor colocou no meu coração, não é nada meu, tá? Em fazer esse curso, e esse curso nasceu, e ele se chama Calendário Gimel, que está sendo lançado agora para vocês em primeira mão. Eu vou lançar depois lá no Instagram. E esse calendário Gimel, para lançamento, ele vai ter um valor simbólico, tá? Então, de 590, que é o valor dele para venda, ele está por R$ 79,90. Então, lá dentro você vai aprender sobre os meses, você vai aprender sobre as bênçãos da tribo, você vai aprender sobre o pensamento hebraico, você vai aprender sobre o equinócio, sobre o solstício, sobre... acabei de falar, esqueci. Sobre Rosh Hodesh, como viver, né, esse mês. Eu comecei a fazer prova, né, existe um versículo que fala, fazei prova de mim. E eu comecei a fazer uma prova todo começo de mês. Comecei a falar, Senhor, eu vou adentrar dentro dos meses hebraicos, tá? Então, quando começava ali o mês, não um mês gregoriano, eu falava, eu vou fazer uma prova do Senhor e eu quero ver como é que vai ser o meu mês. E os meus meses começaram a mudar, os meus números, a minha casa. Então, eu quero que vocês também vivam isso. E isso é um tempo de estudo, é leitura, é revelação, é o Senhor me entregando essa revelação e eu quero compartilhar. Então, vai ter esse lançamento, esse valor de lançamento, vai ficar por alguns dias. Ainda estou orando para saber quantos dias, porque eu não sei ainda. Gente, não é de mim, tá? Eu não queria fazer curso nenhum, não queria vender. Então, o Senhor começou a colocar no meu coração para dividir com vocês. Para dividir com vocês esse conhecimento. Então, eu vou deixar lá no link do grupo para quem quiser adquirir. Dá para passar no cartão, dá para pagar no Pix. E a plataforma lá é Hotmart. Já tem 2 aulas lá, vai entrar essa e as próximas vão ser liberadas daqui uma semana, porque eu comecei a gravar agora. Mas vai ser muito especial, muito especial. Já quero participar, isso, amiga, vambora. Vambora, porque assim, o Senhor tem para nós bênçãos que estão sendo roubadas. E aí eu falei muito lá no meu Instagram sobre os roubadores de colheita. Por que nós não conseguimos ter uma colheita farta? Porque eles roubam a gente dentro desses calendários gregorianos. Tem muito assunto para falar. Então, dentro de cada festa, tem festas pagãs, né? Tem um portal e tem um roubador de colheita. E nós dormimos muitas vezes. Então, é isso, gente. Não vou me estender mais, que senão vai ficar difícil depois. Muito tempo. Obrigado por vocês. Quero que eu vou abrir o grupo. Quem puder, comenta do que achou, dúvidas, tá? Um beijo, boa noite. Bom descanso para